Bob Jeff. A gente fez no ano de eleição, no período eleitoral. Então a gente tem várias eleições aí, e o que foi o movimento de juros em cada ano eleitoral. Nunca na história desse país, nem na história do mundo, foi feito um movimento de alta de juros tão grande no período eleitoral. Tá pra nós Mostrando aqui? que o Banco Central, mesmo no período eleitoral, entendeu que a inflação ia subir, entendeu inclusive antes de grande parte dos outros Aqui não, países, Tamir. que o Banco Bota Central pra do nós. Brasil foi um dos primeiros a subir juros, mas fez uma subida muito grande no ano eleitoral. E a gente pode ver a comparação com outros anos eleitorais. E aí a pergunta, mas e se não tivesse feito? O que teria acontecido se o Banco Central não tivesse feito esse movimento? O Banco Central chegou no ano de eleição e falou, não vou parar de subir os juros, mesmo entendendo que era necessário. Bom, se isso fosse feito, a gente teria tido uma inflação de 10% ao invés de 5,8%. E aí, hoje, para a gente controlar a inflação e a expectativa do ano que vem, que seria muito mais alta do que os 10%, a gente teria que estar com juros de 18,75%. E se não tivesse, a gente estaria caminhando para uma inflação que ia contaminar bastante, ia subir bastante, como o exemplo que nós tivemos aqui da Argentina, né? Os caras é sádico, né, mano? Os caras é sádico, velho. Não dá nem pra falar que o cara é incompetente. Você vê que o cara é sádico mesmo, né? O cara tá metendo louco num nível absurdo, tá ligado? É o Bob Jeff falando basicamente o seguinte, que o Bolsonaro é um puta de um otário, que enquanto ele tava em período eleitoral, o Bob Jeff tava descendo a lenha nos juros pros parça dele ganhar, né? Enquanto o Bolsonaro tava tentando ganhar a eleição, tentando comprar a eleição, o subordinado dele tava descendo a lenha nos juros pra trupe dele ganhar. Então, assim, já falando na cara do Bolsonaro que ele é um puta de um otário, puta de um otarião, e de querendo esfregar na cara de todo brasileiro que a inflação é de demanda e fazendo futurologia, né? Se ele não tivesse subido os juros, a inflação não tinha sido de 5,5, tinha sido de 10,5 e hoje os juros teria que estar em 18,5. Futurologia. Vai, gente. Fala aí pra nós, enquanto eu mijo. Fala aí pra nós. Quem é que quer ser o primeiro? Vai, Denis. Eu não consegui ouvir aqui, ele não transmitiu pra nós, Sara. Mas Ele pelo que eu me lembro, cara. Aquela esfarrapada de olhar técnico, tentou engambelar todo mundo, disse que a inflação é de demanda e que os juros deveriam até ser maior. Então, o que acontece, cara, é que quando eles pegam e colocam esse negócio desse olhar técnico, você vê até a resposta dele com o Cid, cara, é um negócio que não dá de entender, ele junta um termo com o outro, porque isso e aquilo, e ele busca mais confundir o pessoal do que explicar qualquer coisa. Então, qualquer coisa, ele lança 3, 4 jargão de economia lá, para ficar ininteligível o negócio, e ele não consegue responder objetivamente. Por que é de demanda a nossa inflação? O cara lá da CNI, da indústria, compareceu e falou bem assim, cara, a gente tá com a nossa indústria com 60% só funcionando, 40% ociosa. Como é que você tá dizendo que a gente tá explodindo de demanda? O que é isso, né? O próprio presidente da CNI falou isso. E aí, cara, não existe base técnica nenhuma para ele dar esse motivo dos juros, até a própria CNI, até a própria indústria falando contrária a isso, mas tem muito interesse por trás, tem muito dinheiro, tem muita gente ganhando, e aí ele vai no Senado para tomar a aulinha do Cid Gomes. Eu não tenho certeza se essa reunião que o Tamir passou não foi a da... É que tiveram duas, né? Teve uma da Lousa. Foi a da Lousa. No outro dia foi com a Haddad e com a Tebet, mas foi a da Lousa. Isso. A da Lousa, ele... Assim, nas duas, ele demonstra não estar nem aí para a realidade. Meteção Sabe? de Nem louco aí meteção de louco na caruda, né? Total, assim, ele desconsidera a vida da população do país que ele administra o Banco Central. Assim, não existe humanidade dentro desse homem, é um negócio absurdo, sabe? Ver a explanação no dia seguinte, né, que teve a explanação lá junto com o Haddad e com a Tebet, cara, o CNI só... A representante também acho que é dos transportes, da Associação lá de Transportes. Meu Deus, só faltou eles chorarem, né?
para pedir para baixar os juros. Sério, eles deixaram muito claro que assim, eles estão numa situação também que eles vão quebrar mesmo, mesmo. Ela mostrando que eles acho que demandam em torno de 800 bilhões de investimento em infraestrutura, né? Para melhorias e o orçamento não chega a 11. Algo em torno disso, sabe? É absurdo o que está acontecendo, sabe? Eu fiquei passada. Mas a gente, Cara, assim, pelo menos essas 2 reuniões oportunizaram a gente a encontrar 2 craques, né? 2 craques. Eu fiquei assim, abismado assim, com um dado que o Eduardo Moreira trouxe no ICL lá sobre os títulos da dívida, que 90% é o banco que é o detentor dos juros da dívida ali, 90% da compra, quem faz é o banco, e 1,8% só que são de pessoas físicas, o restante é de pessoa jurídica. Então, ali, claramente, quando o craque da rodada vai entregar o boné do. Já tô adiantando. Mas quando ele vai entregar o boné do Santander, ele acaba sendo muito pertinente, porque, tipo, porra, 90%, né? Dos 500 bilhões que estaria lá, 90% vai tudo para banco. E aí, essa galera ganhando. E ele não quer nem saber que empresa que vai falir, que empresa que vai quebrar, o que vai acontecer, se o outro não consegue se financiar. Fica muito claro essa posição assim do Banco Sabe o Central que eu vejo no Campus Neto? em relação à nossa. Eu fiquei Sabe o que me bastante lembra o Campo assustada Neto? com a Sabe o que me lembra o estratégia Campus do Neto? pessoal. Me lembra o Pazuello, mano. O Pazuello metia esse, assim, tipo assim, eu tô aqui pra cumprir uma missão. Lembra os bagulho que fala assim? Tipo assim, mano, alguém mandou eu vir fazer tal coisa aqui, eu vou vir fazer e tchau, tá ligado? Manja. O Pazuello metia umas dessas assim na época da Covid, quando ele foi na CPI também, ele ficava falando esses bagulho, lembra? O Campus Neto Pode crer, é me lembrava verdade. esse meta, tá ligado? Mano, tô aqui pra cumprir um papel, bicho, pra tirar dinheiro daqui e mandar pra uma meia turma. Tipo assim, Venho, venho aqui no Senado explicar quantas vezes for necessário, ele falou isso, né? Mas não vai mudar, é desse jeito e pronto, eu acabou e senti tal. esse bagulho assim, mano. Que é um bagulho sinistro assim mesmo, né, velho? O cara, mano, eu tô aqui pra isso e foda-se, pô, ver o que você pode fazer, né? Tipo, whatever. E tem também, assim, o povo está sentindo o que está acontecendo, as empresas e tudo mais. Sabe, o dono da empresa está falando para os seus funcionários o que está acontecendo, sabe? Toda vez que eu vejo o Campos Neto falando nessa retóricazinha dele, nessa conversinha fiada dele, eu penso em quanto tempo o governo Lula vai durar. Porque as pessoas não vão aceitar, elas vão se Vamos se revoltar, revoltar mesmo. entendeu? E Isso é você botar um Eu acho governo que por causa dos juros, nível. não. Sinceramente, Sara, eu acho que por causa dos juros, não. Elas não vão se revoltar por O causa juro sim, porque dos essa juros. política vai gerar uma quebradeira eu danada. acho que elas não se vão E não é revoltar por causa só dos o juros, mas elas empresário que vai vai ficar se sentindo. revoltar tipo assim, as consequências dos juros de uma forma difusa, assim, tá ligado? De uma forma difusa, mas eu entendo que a Sarah tá falando assim, mano, o bagulho vai começar a ficar tão estreito, tão foda, assim, a vida aqui embaixo, o bagulho tá ficando tão foda por causa dessa política de juros, que o povo vai ficar puto, tá ligado? Não por causa de juros em si, o motivo vai ser meio difuso e tal. Mas o povo vai ficar puto, velho. Entendi. O povo Mas vai aí ficar vai ter que ter uma crise puto. mais generalizada para poder ficar Não, mas puto. o povo Porque se a meia dúzia de empresa quebrar e outra meia não quebrar e continuar segurando o Não, rojão a e outra tal, meia já tá aí vai falar quebrada culpa de deles. vocês que A não. outra meia tá quebrada, vai quebrar só as meias que tem só. A outra meia já tá é, quebrada faz tempo, bagulho. e é Quebrou você faz ficar horas. alimentando, assim o ressentimento na população, que a hora que sair um primeiro escândalo, e a gente sabe que escândalo no Brasil é questão de tempo, sabe? Então a gente sabe que a hora que sair um escândalo, quando a fervura tiver acontecendo, esse governo, eu não sei o que vai ser dele. É tudo confuso, as informações são contraditórias, a gente tem influencers e YouTube falando pelo governo e criticando o governo ao mesmo tempo.
A gente não consegue obter documentos do governo que embasam as propostas que eles oferecem. É, é tudo muito esquisito. Você viu Esse o bagulho da amontoado de gente que Shopee? eles fizeram de Falando isso, frente ampla não dá você certo. viu a taxação da Shopee coisa e tal, que rodou e falei, vai taxar? Isso aí é pauta pra Não, mas isso Pois terça-feira, é. pauta pra terça-feira. Mas não é que ele vai taxar, né? É que ele vai aumentar a fiscalização para conseguir cobrar da pessoa jurídica, não é? boa. Terça-feira a gente vai ver E ele sobre isso. garante que não vai repassar. Mas vamos ver aqui o craque da galera. Vamos ver o craque da galera com a sua lozinha, a escolinha do professor Cid Gomes. É o Compartilha governo pra nós fazendo o aqui papel também. de Vamos saber Robin disso aí. Hood às inversas. O Robin Hood tirava dos ricos para distribuir entre os pobres. O governo brasileiro, leia-se Banco Central, tira dos pobres, tira do orçamento da União 510 bilhões de reais para concentrar na mão de ricos. O que é que se podia fazer com isso para que as pessoas possam entender o que é que isso significa? Eu tomei aqui a liberdade, presidente, com a sua generosa aquiescência, de citar, e vou fazer isso rapidamente, alguns itens que são da compreensão do povo brasileiro. Bolsa Família. Bolsa Família. A previsão para esse ano é de se despender 176 bilhões de reais, com todo o programa Bolsa Família. Isso quer dizer que 510 bilhões, se fossem economizados a uma taxa de juro menor, razoável, compatível com a americana, isso daria para triplicar o valor do Bolsa Família. Triplicar. As famílias brasileiras que são hoje beneficiárias poderiam estar ganhando, ao invés de 700, em média, 750, poderiam estar ganhando R$ 2.100. Todos eles. Bolsa Família, triplicar. E o nosso craque, ele não parou por aí, velho. Ele continuou. Tem o vídeo completo aí no canal. Tem o vídeo completo, mas o nosso craque não parou por aí, né? Ele continuou a esculhambar e finalizou dando o bonezinho. Campos Neto, pega o seu boné e pede pra sair. E o bonezinho era do Santander. Nasce um craque, gente? Nasce um candidato a craque da rodada? Crack. Cracaço, cracaço. A gente que é cirista tá carente desse tipo de coisa, tá ligado? De ver uns negócios desses assim, de bater na cara do mercado mesmo, A gente do tava com liberalismo. saudade de um Gomes, não tava não? Um Ferreira Gomes? Tava com saudade, não tava? Do Ferreira Gomes falando um negócio desse aí. Essa E é a aí- melhor versão do Cid Gomes. Não é aquela que passa pano pro PT, não? Do Ceará? Eu já Não, até já engraçado. esqueci dessa. Até já esqueci dessa. Comentários. Engraçado é a mídia. Engraçado é a mídia colocando meio assim: Cid Gomes tenta reaproximação com o governo. Você viu isso? Eu vi. Com o Lula? Os caras, tipo assim, você não pode criticar a taxa de juros e tudo isso, que ele não tá criticando o modelo, tá criticando o Banco Central só para poder se reaproximar com o Lula. É o jornalismo Vamos trabalhar. de oportunidade, né? Sempre fazendo a parte dele. Pois é. Lê os comentários É, aí, Sara. Agora, uma coisa que o Rui até tinha falado, para ele tá dando certo, porque ele tá olhando pela perspectiva dele e dos amigos dele, né? Pois é. E é exatamente assim que eu sinto que o Campos Neto ele fala de uma perspectiva de quem tá ganhando dinheiro com isso. Entendeu? Da perspectiva dessas pessoas. Ele tá defendendo essas pessoas, basicamente. Por isso, na cabeça dele, nunca vai dar errado. Sacou? Total. Sim, é Eu tô verdade. falando de mocota. O cara psicou friozão, né, mano? O cara foi lá cumprir a missão dele mesmo. Transferir renda nossa pros outros, pros amigos dele. Vamos de comentários, Só que Sara? aí que tá. agora, Oi? Vamos de comentários? Lê os comentários? Então, é porque no dia seguinte também teve o debate de juros entre o Haddad, a Simone E o e Cleitinho. E teve o Cleitinho, que também foi craque. Então bora ver o craque.
Pleitinho do Republicanos. Bora. Para a população brasileira, aqui, ó, hoje, se eu estiver mentindo, o presidente pode falar isso. A gente está falando de inflação aqui, a questão do poder do salário da população brasileira. Hoje eu mandei uma mensagem para ele, era cedo, preocupado de tanta taxa que a população brasileira paga. Lá em Minas Gerais, para ter noção, isso é no Brasil, a conta de água paga uma taxa de esgoto, que todas as cidades não têm tratamento de esgoto, quer dizer, é um roubo legalizado. A população brasileira, a lá mineira, paga uma taxa de tratamento de esgoto que não existe, está pagando. O que eu quero falar disso é o seguinte, se paga mais pelo imposto, pela taxa, que pelo próprio consumo. Dentro da conta de água é a conta de energia. Como é que um salário mínimo vai ter poder de compra? Está na hora da gente diminuir os impostos e essas taxas que a população brasileira não aguenta pagar mais. E é isso que a gente tem que debater. E é isso que a gente precisa dentro do arcabouço fiscal, dentro da reforma tributária. Gente, se a gente seguir o que Jesus Cristo falou há anos atrás, não precisa de mestrado, doutorado, não dá de César o que é de César. A reforma tributária aí não tem condição de um cidadão brasileiro que ganha R$5.000 pagar imposto de renda de 27%. Isso é covardia, não faz sentido. Então tem como, mas a gente precisa realmente ter coragem de resolver. Eu estou aqui para poder ajudar. Eu, como oposição inteligente que quero o melhor para o meu país aqui, se vocês quiserem sentar e a gente poder conversar, eu estou aqui para isso. Não adianta mais a população brasileira colocar imposto para quem gera riqueza. Quem gera despesa, que é os políticos, que é a classe dos três poderes, aqui que tem que pagar a conta. É aqui que tem que cortar da própria carne. Aqui foi um político lá no meu gabinete lá pedir para... Os mineirinhos quando fala... Eu li várias coisas do Monteiro Lobato. O tal dos mineirinhos quando fala, dificilmente eles dão umas bolas fora, né? Os mineirinhos são engraçados falando, né? Eu tanco mineiro, velho. Eu tanco mineiro falando. Mineiro revoltado, eu tanco. Cara, mas ele, assim, a pegada dele é MBL e, tipo assim, ele tá muito associado àquela galera do bolsonarismo, né, velho? Ele não tem aquele vídeo lá com o Nicolas Ferreira e tudo. O conteúdo daí, do que ele falou, é tipo assim, a gente precisa de menos impostos. No finalzinho deu uma taxa, não sei o que desandada, lá, finalzinho deu uma desandada. E tal. E aí, tipo assim... Eu curti que ele lançou já isenção até 5.000 de isso aí eu gostei salário, também. entendeu? Mas no finalzinho ele Eu deu uma gostei que desandada, ele lançou essa cara. Ele deu uma desandada, esse negócio de privilégio, de político que ganha demais. Aí esse bagulho foi meio MBL mesmo. Não, mas é porque o que ele falou é que antes disso ele tinha falado, ó, que eu vi essa coisa aí. Que ele estava reclamando dos salários da alta cúpula da administração pública, entendeu? E que isso vai ter que ser mexido. E vai também. Entendeu? Vai ter que cortar salário de juiz, vai ter que cortar salário de deputado, vai ter que fazer. Não tem jeito. Mas dá bilhão, Sara? Mas dá bilhão? Do juiz eu acho que dá, do Dá juiz muita dá. grana dele. Do judiciário muita dá grana. $1 bilhão, sim, eu acho, mano. O judiciário brasileiro é Dá caro pra fácil. porra, velho. Dos congressistas não dá, não. Agora do juiz dá. Do juiz dá certeza. Não, dá muito fácil do juiz. O juiz tá na mamata É. fudida mesmo. Só os penduricalhos, né? Só os penduricalhos. Mas assim, Mas não vai resolver o o que eu problema, achei Denis, de assim? fato. Não vai resolver o problema. Não vai ali. De fato, a gente precisa rever a estrutura tributária do Brasil. Isso é uma coisa que todo mundo concorda. Mas quando ele coloca assim, tem que ser um estado menor, tem que tributar menos, tem que ter menos imposto, tem que a taxa, não sei o que lá, tem que ser menor e tal, porque a iniciativa privada, no fundo, tá isso, entendeu? Que a iniciativa privada precisa se desvincular desse monte de obrigação para poder ela ser a locomotiva. Eu acho assim que sistemicamente essa ideia é equivocada, tá ligado? Mas, de fato, existe um ponto de verdade ali, mas eu não concordo com a ideia dele, sinceramente. Pra mim não é craque, não. Eu acho que na base a gente paga muito imposto. Não, claro que a gente paga muito imposto. Claro que a gente paga muito imposto. É mal destinado, é mal distribuído. Isso a gente sabe. Mas... E aquilo que ele falou, assim, ele tem total razão. Tem gente que paga taxas de serviços públicos. Eu que já às caí, vezes eu já superam o tomei isso daí. Eu comprei um terreno uma vez aqui em Mairink, que o bagulho não tinha nem. Não passava ainda lá o lixo e tal, né? Porque não tinha ninguém morando, né? O bagulho eu comprei na planta, tá ligado? E aí veio o IPTU e tava lá, taxa do lixo.
Como assim, cara? Taxa do É lixo, o ridículo. bairro não tá nem pronto, porra. E os caras meteu taxa em todo mundo, velho. Que se foda, vai reclamar com Deus. Não tem como. Eu acho que nessa aí, eu não sei se ele é MBL ou não, não me Não, no prenda final essas ele coisas, mas me mobilizou, sabe? No finalzinho ali. ai, vocês também, hein? São muito Não, é rígidos. que a gente pega o discurso ali, né? A nossa antena tá esperta, né, velho? Tá veaco, velho. No final, Porque eu vi, porque ele estava falando antes de cortar na própria carne, era cortar no próprio Congresso, entendeu? De cortar os privilégios do Congresso, porque fica muito fácil as pessoas ficarem pedindo para as pessoas economizarem, reduzirem, trocarem seus alimentos e o Congresso está fazendo o quê? mas o grosso não tá indo pra ali, né, velho? Eu acho ali que a gente pegou, né, mano? Se ele fosse falar assim, mano, não adianta vocês ficar cobrando uma taxa de lixo, coisa e tal do povo, tal, não sei o quê, e deixar, mano, os juros moer aí, velho, o banco ganhando dinheiro. Ele ia falar desse jeito, porque é assim que a gente fala. Aí quando ele falar, mano, de congresso, aí você vai. O discurso dele é puro e Eu simplesmente acho que em reduzir algum imposto. momento, eu acho que em algum momento a reforma política não, mas a reforma administrativa terá que ser feita e a gente vai ter que rever esses salários, entendeu? Que essas remunerações da alta cúpula, não estou falando de todos os servidores, mas algumas remunerações no serviço público são escandalosas, especialmente no poder judiciário. Não, o judiciário é um escrutínio, né, velho? O judiciário não tem nem como defender, o Fora bagulho é um escrutínio, escrutínio. Fora o baile, fora a farra de assessor fazendo mestrado no exterior, trabalhando lá fora, enquanto tem advogado precisando falar com o assessor nunca tá na vaga, entendeu? A farra que se faz no Judiciário judiciário é qualquer é nota, qualquer nota, qualquer nota, ridícula. qualquer nota. O judiciário é a materialização do Casa de Ferreiro Espeto de Pau, Total. Não, mas entendeu? eu acho que tem que dar um jeito nesse bagulho aí do judiciário e do legislativo, tem que dar um jeito pra servir de exemplo, tá ligado? Que não dá pra deixar o bagulho assim, é muito caricato, realmente, é muito caricato. Não dá pra deixar o bagulho assim, largado e todo mundo se fodendo com Algo, isso e tal. Mas é só, Samir, mano, é só pra não deixar o bagulho caricato lá, assim, não vai resolver problema nenhum, esse que é o meu ponto. Vai resolver problema nenhum, é só Samir, pra não deixar o caricato, é. é ridículo ver um juiz do trabalho, um desembargador, um ministro da STF falando das disparidades salariais, sabe? Enquanto tem juiz que às vezes tira 60 mil líquido no mês, às vezes tem juiz que tira isso, dependendo do mês, e a pessoa que limpa o gabinete dele, o banheiro que ele senta, ganha dois, é terceirizado, entendeu? Canalha, canalha. É muito fácil falar de disparidade salarial quando você está aqui, ó, nadando na grana, entendeu? E não olha para o lado. A pessoa que trabalha dentro do teu gabinete, às vezes ganha 20, 30 vezes menos que você. Isso é absurdo. Isso é absurdo, entendeu? Entendi. Então isso precisa ser revisto sim. Eu acho que essa bandeira ela precisa ser encampada por alguém. Se Cleitinho quer levantar essa bandeira, foca nela, meu filho. Não vai para os lados do Não, MBL, mas do é que ali que liberalismo, vai eu e para deles o identificou é que ali tem o discurso de menos imposto. O Brasil tem muito imposto. A gente identificou isso ali. De Estado mínimo. Isso, De Estado é. mínimo. Isso aí. Não é não, vamos aprimorar os serviços públicos. Não é isso. A questão é assim, ó, vamos acabar com o serviço público. Ali No tá, fundo das contas é isso, assim. tá A gente nisso. não quer pagar imposto? Não quer pagar imposto. A gente não quer serviço público? A gente também não quer. A gente quer iniciativa privada fazendo as coisas, empresas ganhando, lucrando com essas paradas. Tá ligado? No fim das contas, o que ele tá trazendo ali de recheio é isso. Pode ter uma capa de uma crítica e tudo, mas aquilo lá tá embalando só O veneno. um discurso que, no fim das contas, é Estado mínimo, putz, e eu é achando que ele imposto tinha sido zero. craque, meu. Ah, Não, para com isso, Sara. Você vai pra lista de comportamento estranho, viu, Sara? Próxima. para, de novo Liberal, Sara não. liberal. Sara GPT neoliberal. Leia os comentários aí, Sara GPT, por favor. Primeiro que os membros é que fazem farra e não os funcionários. Segundo, como assim? Maicon. Obrigado, Cris, pelo Primeiro, Prime. Tamo junto. primeiro que os membros é que fazem farra e não os funcionários. Segundo, jamais eles vão perder os privilégios. Mais fácil refundar o país. Aí o Maicon falou: Ih, Sara, isso não é verdade, Maicon. É. Ah,
Mário Luiz, Brasil não paga muito imposto, não. Quem paga muito imposto é classe baixa, média e só. Mas é isso que eu tava falando, né, Denis? Eu falei assim, olha, mas na base a gente paga muito imposto. Não paga? Paga, com certeza. Já saiu do seu devaneio neoliberal, Sara? Ah, mas é porque agora eu me sinto até agradecida que vocês já conheciam o sujeito. Sem saber a proveniência dele, eu não ia ter como saber. Eu tava comprando ali o Tava pra discurso. grupo, Sara? Cara, Ah, eu tô nessa. Quer cortar salário de juiz? Eu sou a primeira. A Primeiro primeira. entrar pra grupo. Ah, não. É porque não é nem de raiva. Eu acho que deve ser bem remunerado. Não estou dizendo que deve ser o menor dos salários, não é? Essa não é a questão. Há uma disparidade muito grande entre no salarial dentro do funcionalismo público, entendeu? Isso não deve ocorrer, sabe? A empresa é o Estado. Eu já acho errado até o Estado terceirizar. Total, total, isso aí. Por que que o Isso aí é Estado canalice. terceiriza a mão de obra? Isso Canalice, não canalice. deveria existir, Canalice. entendeu? Então, assim, para mim, é, a reforma salarial é algo que a gente deveria pensar, entendeu? De regular não só o que cada um vai receber ou um salário mínimo, mas tentar definir um espectro salarial que não deixasse o mais alto ficar tão distante do mais baixo, entendeu? A gente isso é deveria verdade. E refletir no sobre isso judiciário, na legislação trabalhista para todos, e incluir nisso a própria administração pública, sabe? É uma reflexão que a gente deve fazer enquanto país. Se a gente se diz sempre, desde que eu nasci, gente, não é só com o Bolsonaro, desde que eu nasci, há 30 e tantos anos atrás, se fala que o Brasil é um país desigual. Todo ano, vai ano, vem ano, falam, o Brasil é o país mais desigual do mundo. E a gente não quer discorrer sobre o combate à desigualdade no Brasil. Não quer. Nenhum partido se propõe a isso, nenhum governo se propõe definitivamente a isso, sabe? Faz uma reforma aí da disparidade salarial no Brasil, sabe? Regula as distâncias entre salários, metade das coisas se resolvem na nossa vida. E os comentários, você já Se leu? todo mundo for tratado como ser humano, entendeu? Todo mundo tem voz, aí sim a gente pode começar a falar de democracia. Até lá, não existe. É uma defesa em vão. Concordo, concordo. E aí, os comentários? Jogou? Leu? Eu tava no banheiro, por isso eu tô perguntando. Eu li já. Já leu? Então bora. Bora abrir esse externo. Já. Bora abrir esse externo, então. É... Mas eu quero fazer uma observação aqui. O Cleitinho se utiliza do sotaque bonito dele para ficar O também. sotaque é seduzente, isso aí é verdade mesmo. ele fala mineirinho assim, você É, não prestar atenção. O mineirês pode ser duro às vezes, velho. Uhum.